Olá, gente. Hoje nós vamos estar falando do quarto episódio da série que eu estou trazendo aí. Então, no primeiro episódio nós falamos de Tamar, segundo episódio nós falamos de Raabe, terceiro episódio nós falamos de Ruth, e hoje vamos estar falando de Batseba. Aonde se encontra a Batseba? Batseba ali está no segundo livro de Samuel, é o 10º livro da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. E vamos ver o que acontece nesse episódio aí, é interessante. E é um episódio bastante conhecido aí pelas pessoas, até porque envolve um rei muito famoso, que é o rei Davi, ok? Então nós vamos lá. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o 11 que vai dar início a essa narrativa, ok? Então vamos lá. O que acontece nessa história? Essa história é o seguinte, é uma história que envolve uma traição, envolve um assassinato e uma série de coisas aí. Mas logo de cara é uma traição. E Batseba é a mulher de um soldado por nome de Urias. E ali o rei Davi, um rei muito famoso, esse rei ele se apaixona por essa mulher, por Batseba, e ali ele pede aos seus comandantes, né, que vá buscar ela. Ele está numa tarde ali olhando, passeando, né, e ele vê ela e se apaixona por ela, e ele manda ali seus criados, né, e buscar ela e traz ela. E ela fala que é mulher do soldado Urias. O Urias ele vai estar na guerra, ele vai estar lutando, é um soldado leal. Só que mesmo assim, Davi, mesmo assim não se contém e começa a se envolver com a Batseba, e ali houve uma traição. E nessa traição aí, vai surgir uma gravidez. E o que Davi faz? Davi ele começa a armar 3 planos. Ele arma 3 planos. O primeiro plano de Davi é trazer Urias da guerra. Ele manda um recado, uma mensagem para Urias, para ele estar voltando da guerra, para ele estar e dormir com sua esposa, né, para ele ficar em casa, porque ali ele tenta encobrir a gravidez e tenta encobrir a traição. Só que o primeiro plano de Davi é um plano que ele vai falhar. O primeiro plano de Davi ele vai falhar. Por quê? Porque Urias ele não vai para casa. Urias ali é um soldado fiel, um soldado leal, e ele fica junto com os outros soldados ali ao pé do palácio. Então o primeiro plano de Davi já vai cair por terra, é um plano que não dá certo. Mas Davi ele tem mais 2 planos ainda, em 2 cartas na manga, como assim nós podemos dizer. E o segundo plano de Davi é embebedar, chama Urias para um jantar. Ele vê que o primeiro plano ele não vai ser bem sucedido, então ele vai usar a segunda carta que ele tem na manga, que é embebedar Urias e mandar Urias para casa. E mesmo assim, Urias se embebedando de vinho, Urias também não vai para casa. E o que acontece? Aí chega a hora do terceiro plano, ou a terceira carta que Davi tem na manga. E é uma ideia muito maquiavélica que Davi faz. E ele planeja agora o assassinato do soldado Urias. E ele conversando com Urias falou o seguinte: jamais eu iria para casa. Ele conversando, porque ele vai perguntar por que Urias não vai para casa. Ele fala: jamais eu iria para casa porque eu sou um soldado fiel. E meus companheiros, eles estão na guerra, eles estão lutando, e jamais eu faria isso. Então agora Davi, ele vai tentar e ele executa o terceiro plano, ou a terceira carta que ele tem na manga. Então ele envia um mensageiro, e o comandante era Joabe, e ele fala para Joabe para colocar Urias numa parte que ele tinha quase 100% de certeza que Urias ia ser morto. Colocar Urias ali na frente da batalha, bem na linha de frente, porque ele queria ter certeza que Urias ia ser morto. E com tudo isso para encobrir o quê? Encobrir uma traição, jogar a sujeira debaixo do tapete, como eu sempre gosto de falar aí. Isso são coisas dos nossos corações, são homens e mulheres que nós temos nossos fantasmas, nós temos os nossos defeitos, né? Então nós estamos sempre, a todo momento, tentando esconder algo. E agora Davi, ele
se vê envolto desse problema muito grande, não só ele, como também Batseba, porque ela que era esposa de Urias, e ela também se envolve nessa traição, entendeu? Então é uma história muito de, assim, aos nossos olhos, nós que a população do politicamente correto, né, do alto justo, daquele que julga, nós iríamos julgar mesmo, porque são dois erros que envolvem a vida de um inocente, né? Envolve ali uma vida de um inocente e é executado o plano de Davi. Então Davi pede para que Urias seja colocado na frente da batalha e é isso que acontece e Urias é assassinado. Mas veja só como é interessante a vida das pessoas, porque Davi, Davi é um rei, ele não é qualquer um, é um monarca, é um homem de autoridade, ele é um chefe de estado. E muitas das vezes nós olhamos para esses homens, esses chefes de estado, presidentes, esses homens que estão aí na alta, né, os comandantes, né, e hoje nós olhamos esses homens como deuses, né, e na verdade nós vamos trazer um exemplo aí que não é, porque quem sofre aí é geralmente o menor, que é o soldado, é o homem que vai lutar na guerra, é o homem que vai defender o seu país, é o homem que está lutando e ele tem só uma família ali. E Davi não, Davi é um monarca que tem tudo às suas mãos conforme ele quisesse. Mas aí para a gente ver como que é que funciona. E agora vai estar isso envolto e tem uma gravidez e esse filho nasce, o filho de Batseba, mais Davi. Só que é o seguinte, esse filho ele veio a falecer, esse filho ele morre. Mas Davi ele está sossegado, ele achou, vamos colocar assim, que a sujeira tinha ficado debaixo do tapete. Mas naquele tempo existiam alguns profetas e surge um profeta. E esse profeta ele vai trazer uma metáfora, uma parábola assim para Davi. Olha que interessante. Ele chega contando para Davi que é o seguinte: Davi, existe um fazendeiro, um homem dono de terras, e ele tem um empregado. E esse empregado ele tem uma só ovelha. E é chegado um convidado na casa desse fazendeiro, desse dono de terra, para lhe fazer uma visita. E ele vai preparar um alimento e ele pega a única ovelha que o seu servo, que o seu empregado tem, em vez de matar a tantas outras que ele tem. Então Davi, ele se vê como juiz, cheio de direito, como eu tinha falado lá no caso de Tamar e Judá, todo errado, todo corrupto, e ele quer julgar. Agora ele quer se colocar no lugar de juiz. E ele se enche de fúria, muito parecido mesmo com Judá. Se enche de fúria e pega seu martelo, sua toga, né? Não, agora eu vou julgar. Agora porque eu tô limpo. E na verdade não. Natan já sabia de toda a história dele. E Natan, na hora que ele fala assim, o julgamento dele é o seguinte: que esse homem ele seja digno de morte, o homem que fez isso. Esse fazendeiro, que esse dono de terras, que pegou a única ovelha do seu servo, do seu empregado, e foi preparar um alimento para o seu convidado. E Natan virou-se para ele e falou o seguinte: só que esse rei, esse homem é você, Davi. Ali agora cai o semblante dele, agora ele nota do que a sujeira que ele achou que estava debaixo do tapete, agora está todas claras, que não estava tão escondido como ele achava que estava escondido, entendeu? Então isso aí é uma reflexão para a gente ver que quem está no comando são homens comuns como a gente, passivos de erro como a gente, porque muitas das vezes nós gostamos de idolatrar essas pessoas, entendeu? E ali nós vamos ter dois cúmplices, né? Os cúmplices, né? De uma traição, e o final da traição vai acabar no assassinato de um homem inocente. Então o que é que eu quero trazer? Por que que o autor traz essa Batseba para a linhagem
de Jesus. Nós temos uma história, ela é muito conhecida, até o pessoal vira até um ditado: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Ali no livro de João, o capítulo 8, né? Bem interessante, todo mundo fala disso aí. Só que esquece, querendo, tipo assim, julgar, querendo julgar as coisas, tipo, passar um pano, vamos ser mais exato, passar um pano para os seus erros. Só que o que Jesus fala para aquela mulher ali, depois que os seus homens que querem julgar ela, que querem apedrejar, ele fala: ó, e cadê os homens que queriam te condenar? Eu também não te condeno. Só que vai e não erres mais, não é para errar mais. Olha, muda o seu caráter, muda a sua forma de vida. O final da mensagem é essa. E muitas vezes as pessoas não falam dessa maneira, só falam da ideia de quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E geralmente é assim, porque Jesus, ele veio na ideia de perdoar as pessoas, entendeu? Eu não estou aqui dizendo que o que Batseba e Davi fez estava certo, não, eu não estou dizendo isso aí. Como nós vamos ver ali no livro na carta de Tiago, o capítulo ele é o 4 e o versículo o 11, né? Ele fala da seguinte maneira: quando você começa a julgar, você já não é mais observador da lei, você não é mais um crítico, agora você já é juiz. E nós, como nós vemos hoje, aos dias de hoje, como acontece principalmente nas redes sociais, nós colocamos nossa toga, pegamos nossos martelos, né, e vamos agora para o tribunal. Agora nós julgamos as pessoas de acordo com o nosso imaginar, com o nosso imaginário. E só que nós vamos esquecer que nós somos homens e mulheres passivos de erros também, nós erramos também. Nós temos nossos fantasmas, né? Nós temos nossos erros, muitas das vezes muito parecido com o de Davi e Batseba. Por quê? Colocado embaixo do tapete e nós achamos que somos corretos. Agora nós mudamos de lugar, em vez de precisarmos de um advogado para nos defender, né? Agora nós somos juízes, né? E nós estamos vivendo aí no século 21, como eu falei, é um momento do politicamente correto, onde as pessoas viraram anjos, onde as pessoas estão, parece assim, 100% de certeza de seus atos. E não é assim. A gente vai ver que não é assim. Romanos capítulo 7 e o versículo 15, o apóstolo Paulo ele fala, né, que existe uma luta ali interior nele, que o que ele quer fazer de certo ele não consegue. Por quê? Esse estado de natureza humana que nós temos é que faz com que a gente venha estar fazendo as coisas erradas, entendeu? Então não existe essa ideia: eu sou superior a fulano de tal, eu sou melhor que fulano de tal, não. Então é por isso que o autor do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele vem trazendo essa ideia juntamente, Batseba, juntamente com essas mulheres, porque nós vamos trazer uma ideia de perdoar as pessoas. Não é certo, não estou aqui, como eu já falei, querendo passar um pano para o que Davi fez e Batseba fez, não. O que nós queremos trazer é a reflexão de julgar. Como é que nós julgamos? Nós estamos no lugar de quem? De juiz? E cadê a ideia do ombro amigo? Cadê a ideia de se colocar no lugar do outro? Cadê a ideia de se colocar no lugar do outro? Porque nós sabemos que nós somos errados. Nós temos erros a todo momento, nós estamos errando. Às vezes em palavras, às vezes em ações, às vezes em pensamentos. Mas nós erramos. Então nós temos uma história aí bastante intrigante que dificilmente, assim, aos nossos olhos julgadores, nós perdoaríamos Batseba e Davi, né? E Davi, ele ali no Salmo 51, né? Ele pedindo perdão a Deus, ele chorando e pedindo a Deus para que não retire aquilo que Deus deu para ele, que seria o espírito dessa mudança, desse caráter. E a gente vai ver que a maioria dos salmos que Davi vai escrever é todo em arrependimento. Então o que quer dizer isso aí? Que existe o arrependimento, existe o momento de se arrepender,
E eu creio que tanto ele como Batseba também se arrependeram do que fizeram, e é por isso que ela vai fazer parte da linhagem ali de Jesus, entendeu? Então é bem interessante. Então aí a reflexão que nós trazemos hoje são duas: a ideia do julgar, para a gente se colocar no lugar do outro, e outro viés também seria a ideia de pedir perdão, de mudar de caráter, mudar de visão, a personalidade, né? Nós temos que fazer essa mudança, porque tá aí, as oportunidades elas estão aí. Cabe a mim e a você querer essa mudança. Então eu quero terminar aqui essa série dessas 4 mulheres, né, que vai fazer parte da linhagem de Jesus, e é bem interessante para que nós venhamos trazer essa reflexão sociológica do dia a dia. Quem sou eu para julgar? Como é que eu estou? Como é que está a minha posição de julgamento? Sou juiz? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Será que eu sou assim tão politicamente correto? Será que eu sou 100% certo? Sei que são coisas que às vezes a gente não suporta aos olhos da sociedade, o que foi feito com o soldado Urias, mas são pessoas, e creio eu que nós também cometemos nossos delitos, nossos erros, entendeu? E para que nós venhamos trazer uma reflexão de tudo isso, dessas histórias, dessas mulheres, ok? E muito obrigado, muito agradecido.